Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o jornalista Jordevar Rosa. A partir de agora você fica comigo no nosso podcast Goiás Notícia. E a gente está conversando com todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E hoje nós estamos recebendo o candidato pelo PL, Fred Rodrigues. Está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, Jordevar. Muito obrigado, né, pelo convite. Obrigado quem está nos acompanhando, nossa audiência. Espero que a gente faça uma participação hoje aqui digna de quem nos assiste. E vamos lá, estamos aí na pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia. Sou o Fred Rodrigues do PL e com certeza estou aqui disposto a ser confrontado com qualquer pergunta, tanto que você quanto a nossa audiência tiver. Tá certo. Por que o senhor decidiu encarar esse desafio? Por que o senhor quer ser prefeito de Goiânia? Vamos lá. Eu fui o deputado estadual mais votado de Goiânia, então eu já tenho uma responsabilidade muito grande com a cidade. Não só o deputado estadual mais votado de Goiânia, como o que menos gastou também, né? Então eu senti que a nossa comunicação, nossa mensagem chegou de uma forma muito eficaz ao goianiense. Porque quando você gasta pouco para uma eleição, e eleição costuma-se ter aquela noção de que gasta-se muito, e realmente gasta-se muito, mas quando você gasta pouco e você é bem votado, quer dizer que você falou com pessoas de uma forma que não precisou de dinheiro, não precisou de força política para chegar. Precisou simplesmente de ideais e valores que você mostrou que você está alinhado com a população. Eu tive um mandato relativamente curto, somente de um ano, e infelizmente fui cassado pelo TSE, numa decisão, na minha opinião, extremamente injusta, e na opinião de vários juristas nacionais também, extremamente injusta, mas tudo bem, isso é passado. Então eu senti que eu tenho sim um compromisso com Goiânia, eu ainda tenho o que fazer por Goiânia, e é o que eu escuto quase todos os dias quando eu saio nas ruas, né? Sou nascido e criado aqui na capital, eu até brinco, né? Não gosto nem muito de viajar, nas férias você vai me achar aqui provavelmente 100% do tempo. Sou apaixonado pela cidade, nasci no setor Novo Horizonte em 84, né, 39 anos atrás, vou fazer 40 se Deus quiser na posse, e depois mudei para o Jardim América na minha adolescência e lá eu resido até hoje. Então eu tenho não só um carinho, uma ligação muito forte com Goiânia e a gente precisa, sem dúvida, resgatar. Tem sido até o mote da minha campanha, eu tenho falado bastante que a gente precisa devolver Goiânia, trazê-la de volta aos goianienses. Tá, o senhor fala muito em Goiânia, gosta muito de Goiânia. Quando o senhor olha para Goiânia hoje, o senhor fica triste ou feliz? Depende da situação, Jordevar. Olha, eu acredito que boa parte eu fico feliz. É muito difícil eu ficar triste em Goiânia. É uma cidade maravilhosa. Todo mundo que vem morar aqui, geralmente quem vem morar aqui em Goiânia de outros estados, a pessoa acaba ficando. A pessoa não quer sair, a pessoa se apaixona pela cidade, né? Você é daqui? Eu sou de Morrinhos. Pois é. Mas eu moro há mais de 40 anos. Pois é, veio aqui pra Goiânia e ficou. E isso são muitas pessoas que eu escuto falando isso. Minha família veio de Minas, né? Meu pai e minha mãe, ainda novos, né? Foram pais muito novos e vieram com as minhas duas irmãs na época, ainda na década de 70. Aí vieram aqui e se apaixonaram e já começaram a trabalhar aqui. Moravam numa kitnet lá em Campinas, junto com a minha avó, minha falecida avó, né? Meu pai e minha mãe já faleceram também, mas na época veio todo mundo morar numa kitnet lá em Campinas, num barracão, nem na época nem chamava kitnet. Quantas pessoas que eram? Barracão. Vieram meu pai, minha mãe, minha avó, minhas duas irmãs, a irmã da minha avó e a irmã da minha mãe. Então, todo mundo morou junto? Todo mundo no barracão. Quando chegaram, sim. Lá em Campinas, ficaram lá durante muito tempo. E aí depois foram ali pro Jardim Planalto e depois compraram nossa casa no Novo Horizonte, ali já em 77, se eu não me engano. E eu nasci em 84, ou seja, sou o primeiro goiano mesmo da família, né? Todo mundo veio de Minas, né? Então eu sou o primeiro goiano da família. Então não só uma cidade que recebeu minha família, acolheu minha família, possibilitou que minha família tivesse uma condição digna, né? Não sou milionário, não sou bilionário, não me considero um cara rico, mas tenho uma vida boa, porque graças a Deus, porque a cidade recebeu minha família, possibilitou que minha família crescesse e quando prosperasse, quando eu nasci em 84, a gente já tinha pelo menos a nossa casa própria, ali parcelada ainda, né, naquela época parcelada em 20 anos, mas tínhamos pelo menos a nossa casa própria. Então é uma cidade que eu tenho muita gratidão e sou muito feliz de morar aqui, então é muito difícil olhar para ela com tristeza. E o maior exemplo que eu dou disso é que, apesar da administração desastrosa que vem se acumulando, né, muita gente fala só do Rogério, mas a culpa não é só dele, os desastres vêm se acumulando aí pelo menos há 15 anos, né, desde a gestão Paulo Garcia, que eu acredito que foi onde perdeu, saiu tudo do controle, e a cidade ainda não quebrou. Como que essa cidade ainda não quebrou com essa sequência de administrações desastrosas? De pessoas praticamente sempre comprometidas ali com o bem pessoal ao invés do bem público. Então, realmente, é muito difícil ficar triste olhando para Goiânia. Agora, quando eu olho para a administração e ver o estado de sucateamento da administração pública e os serviços que estão sendo deixados de ser prestados para a nossa cidade, aí sim, realmente, eu fico muito triste e preocupado. Tá. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Eu não posso perder esse gancho, né, da vinda da família para cá, que eu queria tocar nesse assunto também. Você falou que vê tanto de gente lá para morar numa kitnet lá em Campinas. Qual foi o sonho dos seus pais quando eles mudaram para cá? Como é que era? Por que sair de Minas e vir para cá? Meus pais eram de Patrocínio, Minas Gerais, que é uma cidade, hoje em dia já é uma cidade um pouco maior não, muito maior, muito mais desenvolvida, né? Durante o tempo foi até conhecido como a capital do café.
E hoje em dia já é uma cidade bem desenvolvida, mas imagina na década de 70 como era Patrocínio, o interior de Minas Gerais. E minha mãe, que na verdade veio da zona rural de Patrocínio, né? Então minha mãe, assim, cresceu na roça, junto com a irmã dela e a mãe dela. Minha mãe perdeu o pai, meu avô, ainda muito novo, aos 25 anos. Meu avô trabalhava nas minas, literalmente nas minas de carvão. E perdeu muito novo, né? Meu avô morreu quando minha mãe tinha 3 anos de idade. E a irmã dela, minha tia, ainda estava na barriga da minha mãe. Então minha avó criou tanto minha tia quanto minha mãe sozinha na zona rural de Patrocínio. Aí, já adolescente, ela conheceu meu pai, né? Se apaixonaram. Seu pai fazia tiveram o quê? minha irmã. Meu pai, ele foi pintor. A primeira profissão dele foi pintor, depois ele fez o curso técnico de contabilidade e foi a profissão que ele exerceu o restante da vida dele. Mas a primeira profissão do meu pai foi pintor, ali ainda na década de... Ele nasceu em 42, né? Então ali no finalzinho dos anos 50, 60, em Patrocínio. O que ele fazia, ele pintava a casa, inclusive até os últimos dias da vida dele, ele ainda gostava muito de pintar, fazia certinho, passava a fita, né? Não, meu pai era sensacional. Ele falava para você, assim, quando ele chegou aqui, como é que era essa situação difícil? Sim, bastante. Eles vieram de trem, né? Minha tia veio antes, inclusive, e falou, olha, é possível, tem possibilidade aqui, chegando aqui a gente mora todo mundo junto, aí vieram meu pai, minha irmã, minha avó e a irmã da minha avó. E minhas 2 irmãs, né? E eles falaram, né? Muito difícil, só que eles sempre foram muito trabalhadores, né? Assim que minha mãe chegou, ela já conseguiu um emprego de caixa no Alô Brasil, né? Você lembra do Alô Brasil, Sim. né? Eu lembro, né? Um supermercado Tinha grande 2, que né? Tinha da na Avenida época. Anhanguera e perto do Mutirama. Eu acho que era do Mutirama, se eu não me engano. Porque eles ficaram na região de Campinas, né? Não sei. Tinha um na Anhanguera também. Não lembro qual que eles falavam. E meu pai começou também na área de contabilidade do Alô Brasil e logo depois conseguiu ser gerente do Alô Brasil. Então são pessoas muito trabalhadoras desde o começo, né? Conseguiram formar minhas 2 irmãs em jornalismo, né? Tanto a Mátia quanto a Rosane, que hoje em dia são muito conhecidas, você deve conhecê-las, né? Elas trabalham, a Rosane hoje em dia faz muita assessoria médica, mas já trabalhou nos jornais aqui. E a Mátia trabalha na TV Record, é produtora. A Mátia é muito minha amiga, sua irmã também conheço muito. Que bom. Então, assim, tem uma relação muito boa. Então, assim, eu cresci com jornalismo dentro de casa, né? Então, eu sempre, apesar do pessoal falar, vocês de direita são implicados com jornalismo, não sei o quê. Não tem nada disso, pessoal. Eu realmente cobro. Eu acho que o jornalista ele tem que ter, pelo menos, a disponibilidade de ouvir todos os lados, né? Não sou nada contra jornalista ter opinião. Eu cresci com um bom jornalismo dentro de casa e eu sou muito respeitoso com o jornalismo, porque eu vi o tanto que elas passaram perrengues para prosperar na profissão, né? Graças a Deus, assim como você, são 2 jornalistas hoje reconhecidas aqui no estado, né? Grandes profissionais, grandes profissionais. Tem muito respeito por elas. E elas também têm muito respeito por você. Falam Ô, muito Fred, me conta uma coisa. Quando é que seus pais faleceram? Minha mãe, Jordevar, ela faleceu 4 dias depois do primeiro turno. Ela chegou a votar em mim no dia 2 de outubro, né? Mas infelizmente faleceu dia 6. Ela já estava lutando contra um câncer há mais ou menos um ano, né? A gente descobriu no fim de 2021. E é uma pessoa muito alegre, né? Ela Seu sempre pai foi antes? Meu pai foi depois. Foi depois. Minha mãe era uma pessoa então muito eles alegre. viram você na política? Minha mãe me acompanhava muito participando dos debates, né? Tinha muito aqueles debates na hora do almoço, a TBC fez muito e passava na hora do almoço, então eu lembro que eu sempre saía ou ligava para ela e falava, coloca aí pra mamãe assistir, né? Aí deixava lá, ela ficava assistindo lá e comentando, e falava, não, você não pode falar assim com o pessoal, não. Ela criticava, né? Ela gostava. Minha mãe era um pouco assim, alheia à política, né? Ela tem os valores e princípios, né? Uma pessoa extremamente conservadora, principalmente nascendo nos anos 40, em Minas Gerais, né? Mas ela não gostava muito de entrar no debate. Não era uma tia do Zap, por exemplo, né? Mas ela tinha orgulho, né? Bastante. Muito, né? Eu acredito que sim. Eu sempre me preocupo muito com isso, Como é que ela né? estaria hoje vendo o Fred candidato a prefeito? Eu não sei, às vezes eu gosto de parar para pensar nisso, mas eu não sei se eu deveria, se eu tenho esse direito de ficar pensando, porque... Por quê? Eu não sei, porque realmente seria uma história bonita, né? Seria uma história muito bonita, uma família que veio de Minas Gerais, que veio para tentar a vida, que veio por causa das dificuldades, e chegou aqui, conseguiu através de muito trabalho, né? Como eu disse, começou a trabalhar já no primeiro dia, já chegou aqui no primeiro dia, ela já era caixa de supermercado. Nunca pararam de trabalhar, minha mãe e meu pai desde o primeiro dia que eles trabalharam nunca aposentaram e prosperaram em Goiânia, né? E aí de repente um filho de imigrantes, digamos assim, né? O primeiro de Goiânia, não é imigrante, né, pessoal, mas um filho de pessoas que vieram para cá se tornar prefeito, né? Claro que eu não vejo por esse ponto, eu não tenho esse ego, essa vaidade, mas eu gosto de pensar que ele eu falo no sentido de mostrar para ela, Sim, né? Até para que ela pudesse sentir isso. Eu gosto de imaginar que ela pensou, olha, valeu a pena ter vindo para cá,
valeu a pena chegar aqui e lutar nessa cidade, valeu a pena ter tido meu filho aqui, valeu a pena ralar, né? Eu lembro muito da gente saindo do Novo Horizonte, ela vindo comigo de ônibus aqui quando eu era novinho pra fazer natação, aqui no ginásio Rio Vermelho. Aí você imagina, você sai do Novo Horizonte, que não tem ligação direta, você tem que vir, parar no terminal, pegar outro ônibus, vir no Rio Vermelho, depois voltar. Eu lembro de a gente parada ali na Praça Tamandaré, naquela época tinha muito trombadinha ali, o nome era trombadinha, né? E a gente morrendo de medo de ser assaltado lá, e minha mãe comigo lá no ponto de ônibus, me protegendo. Então, assim, é muita coisa, muita história que a gente tem nessa cidade. Você cuidou dela? Sim, até o fim, graças a Deus. Nossa família é muito unida. Nossa família é muito unida, até o último dia, todo mundo em casa. Minhas irmãs, meu sobrinho tá aqui. Meu pai mesmo, quando faleceu, no quarto dele, né? Bem tranquilo. Meu pai já tinha um problema renal crônico e faleceu no começo desse ano, né? 24 de fevereiro. E todo mundo dentro de casa, todo mundo no quarto com ele. Uma passagem muito tranquila, né? Minha mãe também. Então, assim, graças a Deus nossa família é muito unida, e eu acho que esse é o grande legado dos meus pais, né? Acho que até mais importante do que, se Deus quiser ter um filho prefeito, é a união da família que eles deixaram pra gente, que isso é insubstituível. Essa é a verdadeira alegria, é o verdadeiro poder. É o que eu me preocupo mais, Jordevar. Então, muitas vezes o pessoal fala, acho que podem me comprar, me oferecendo coisas ou me tirando coisas. Não tem como, até porque eu sei qual que é a verdadeira felicidade, e a verdadeira felicidade é uma família unida e com saúde. Quer dizer, a vida continua, né? Graças a você tem um rapazinho, né? Tem o Dante, graças a Deus minha mãe conseguiu conhecer ele, eu sou assim, extremamente abençoado, brincou com ele um pouquinho, né? 1 mês e meio, né? Conseguiu aproveitá-lo e assim, e sempre muito feliz. O que você queria deixar, por exemplo, de exemplo pro seu pai, pra sua mãe e pro Dante? Eu acho que... Do Fred, como sonho, cidadão. Acho que, como cidadão é difícil. Como filho, todo filho, obviamente, ele quer que os pais tenham orgulho dele, né? Ele quer que os pais enxerguem nele e falem, que bom, meu filho, você conseguiu, você fez. É bom ver que você é meu filho, que as coisas que eu fiz pra você valeram a pena. Pelo menos a minha percepção é essa. Eu acho que, de certa forma, pelas conversas que eu tive com meu pai, pelo como minha mãe acompanhava o comecinho da minha carreira ali, não chegou a ver eu ser diplomado deputado, né? Já tinha falecido, mas eu acho que a gente conseguiu isso de uma certa forma. Agora, como cidadão, é seriedade, trabalho. Uma coisa que minha mãe gostava muito, ela foi em algumas manifestações com a gente, né? E às vezes de pré-campanha, e lá o pessoal já me abordava e falava, Fred, eu vi ontem um debate seu, que legal, gostei demais do que você falou. E ela via aquilo, e o pessoal conversando comigo, né? Tipo, me admirando e falando que eu representava ela, e ela ficava muito feliz, eu lembro que ela ficava feliz. Então, acho que assim, eu gostaria de passar a impressão de um cidadão, passar a impressão não, né? Gostaria de ser um cidadão e que eles me vissem como um cidadão assim, que tá tentando fazer o certo, que tá tentando fazer o melhor, que vou cometer meus erros, mas sempre vou ter um norte moral e valores objetivos e valores morais corretos que, sem dúvida, foram herdados deles. E o Dante? Aí o Dante é difícil, tá? Que o Dante ainda é bebezinho, então a gente só tem que... Você tá me falando aqui, você já tem 3 filhos, né? 3. Alguns já com 19 anos. Mas já tá com 19, já estuda fora. Eu quero assim, que meu filho olhe pra mim como eu olhava pro meu pai. Falava, nossa, esse cara aqui sabe de tudo, esse cara sabe fazer tudo. Daí não sabe. Hoje a gente sabe que a gente não sabe de tudo, né? Mas os filhos têm essa impressão da gente. Exato. E a gente tem que passar isso pra eles, tem que passar essa segurança, tem que passar valores morais objetivos, aquela coisa que é certa hoje é certa daqui 20 anos, pro seu filho saber o que ele tem que caminhar. Que eu seja uma boa referência, né? Oro a Deus por isso, oro muito mais para dar saúde para ele, acima de tudo. Mas que ele tenha alegria, que ele tenha sempre paz na vida dele, que ele saiba lutar pelo que é dele e que principalmente que ele possa sempre me ver como uma boa referência e quando eu não estiver aqui, que ele possa lembrar de mim como uma boa referência e poder contar sobre mim para os filhos dele. No nosso podcast, Fred, a gente sempre trata desse assunto da família. A gente traz a família para cá, né? Obrigado, é a primeira vez. Obrigado. Nós estamos falando de política, mas traz a família. Por quê? Porque o administrador, nós estamos conversando nesse momento com pessoa, um de vocês vai assumir a prefeitura. E quando a pessoa assume, ela vai cuidar de famílias, né? Você vai cuidar da família quando você asfalta, quando você cuida da saúde, quando você cuida do transporte, quando você cuida da cidade, você está cuidando de família. Por isso é importante a gente saber da família. Fique à vontade, eu adoro falar da minha família, assim, o pessoal que lutou muito, sempre trabalhou muito, minhas irmãs já formaram trabalhando. Eu lembro que a Mate, a Rosane primeiro trabalhou e depois a Mate trabalhava, geralmente uma saía do emprego e a outra entrava naquele prédio ali, você deve lembrar, eu não lembro qual era o prédio, qual era a rádio, que tinha uma pintura do Café Bandeira. Eu acho que era ali na Goiás, qual que é? Na Goiás não, na Anhanguera, não era? Anhanguera não é Paranaíba. Você tinha na Goiás, você tinha a 730. Sim. Né, que eu era muito novo, eu tinha 3 ou 4 anos quando eles me levavam. Era a Rádio K, que tinha um Barbosinha, inclusive.
A Rádio Riviera. Rádio Riviera, elas exatamente. trabalharam lá, que Rádio tinha pintura Riviera. do Café Bandeira, eu lembro a fachada tinha um Café Bandeira no... A Rádio Riviera, a Rádio no AM, prédio. né? Que Isso. tem uma tradição enorme, né? Lá, passava por lembro. lá Lázaro Santos, Sim. essas coisas todas. E eu lembro delas me levando lá, elas sempre me levavam, né? Eu novinho, eu ia lá, já vi a rádio, já vi o formato, sempre fui muito intrigado com isso, sempre gostei da tecnologia e tal. Então, obrigado por me dar a oportunidade de falar da minha família. Trouxe lembranças boas aqui no meio dessa correria, dessa loucura política. Pois é, como é que tá a correria? Demais, não para, graças a Deus, mas eu vejo isso como um bom sinal, sem dúvida, né? Se você se dispôs a trabalhar para o Goiânia, é natural que a cidade demande conhecer sobre você. Então, se nossa agenda tá cheia, quer dizer que tem muita gente querendo conversar, querendo conhecer com a gente, querendo conhecer a gente, nossos planos. Estou privilegiando muitas pessoas que já estão dentro da administração, dentro de diversos setores da máquina, porque as pessoas conhecem o problema como ninguém, né? A falta de transparência tem sido um grande problema para a gente conseguir dados. Acredito que todos os pré-candidatos estão enfrentando isso. Então, ter o privilégio de poder conversar, de ter pessoas de dentro da máquina, por exemplo, alguém de dentro da Comurg disposto a vir para mim falar os problemas lá de dentro, para mim isso é impagável e mostra também uma relação de confiança que essas pessoas já têm conosco antes mesmo do nosso futuro mandato, se Deus quiser. Bom, a gente fala em pré-candidato, pré-campanha, tudo, mas a coisa já está andando, né? Está andando com muito rigor e com muita agilidade. O que você vai mostrar para a população agosto e setembro até o dia 6? O que a gente já vem mostrando, Jordevar, inclusive desde a nossa campanha em 2020, onde nós tivemos até candidato, né, o hoje deputado federal Gustavo Gaia foi candidato pelo nosso grupo. Em 2020, só que o pessoal tenha uma noção, em 2020 eu fui candidato a vereador aqui e tive 741 votos em Goiânia. Em 2022 fui candidato a deputado estadual, tive 42.784 votos. Então, nesses 2 anos, entre vereador e deputado estadual, a gente focou um trabalho muito grande, não só de análise política e de comunicação, mas de entender a cidade e o perfil do eleitorado goianiense, que, graças a Deus, é um perfil muito alinhado com o nosso na defesa de valores e princípios, mas a gente não pode levar só valores e princípios. Eu acho que é um diferencial, é algo extremamente importante, mas a gente tem que trazer a nossa relação com infraestrutura, com cuidado social, com a parte da segurança. Então, o que a gente vai levar é o que a gente sempre levou. Um projeto que não é alinhado com a velha política, e todo mundo vai falar isso, né? Quem vai ser o candidato que vai sentar aqui e falar, eu sou o candidato da velha política? Nenhum vai falar, apesar de a gente saber quem são. Mas é um projeto que não é alinhado com a velha política, um projeto que, da forma como ele foi construído, ele tem a total possibilidade de fazer aquilo que os outros só vão prometer. Quem são os alinhados com a velha política? Eu acredito que todos. Eu acredito que todos, de verdade, porque, vamos supor, o próprio Matheus Ribeiro, ele se apresentou ontem no debate que a gente participou, no debate de quinta-feira, né, passada que a gente participou, como o candidato da nova política, da renovação, mas ele está no PSDB, que é um partido extremamente antigo, um partido que foi fundado em 88, o partido já governou o Brasil, um partido que entrou aqui no estado de Goiás em 88. Se dispondo a fazer uma renovação, criticando 98, sim. Criticando o PMDB por ter ficado 16 anos no governo, e aí o PSDB, se não me engano, ficou 20. Então não é a nova política, inclusive o grande nome do PSDB hoje em dia é o Marconi, que governou aqui durante muito tempo. Então assim, nada até pessoal, não estou fazendo uma crítica pessoal, né? Não estou entrando nesse mérito, mas estou falando que não é a nova política. São pessoas que já têm, que a gente já sabe como governo, já sabe que elas têm para apresentar. E aí a gente tem o Rogério Cruz, que também não é um candidato à nova política, e na verdade todo pré-candidato a prefeito é se apresentando contra ele. Nós temos o Vanderlan, que até agora não entendi muito bem qual é a do Vanderlan, mas sem dúvida não é um candidato à nova política. Apoiou a Dilma Rousseff nas suas 2 candidaturas. A primeira declaração que ele fez após o Lula ser colocado na presidência foi de que, olha, vocês nunca me viram falando mal do Lula. É uma pessoa que diz representar os evangélicos, mas já é o segundo debate que ele não vai. Então, os evangélicos são um grupo extremamente posicionado hoje na sociedade. Como você vai representar os evangélicos se você sequer vai nos debates, né? Então, sem dúvida, não vejo ele muito dentro da política. E o Sandro Mabel já foi... O Sandro Mabel disputou a prefeitura de Goiânia em 92, pessoal, para vocês terem uma ideia. Então, é muito difícil falar de renovação, de valores novos, né? É uma pessoa que teve muito alinhada ao Michel Temer, é uma pessoa que teve alinhada, de certa forma, aos governos petistas. Então, realmente... E que está há 10 anos fora da política, né? E aqui, mais uma vez, eu falo, não é nada pessoal contra o Sandro. Mas eu acho que não seja justo ele agora se apresentar como nova política ou candidato da direita, sendo que ele está há 10 anos fora e a dinâmica política mudou muito nos últimos 10 anos. Eu acredito que ele não conseguiu acompanhar. Ainda que tenha um apoio do governador Ronaldo Caiado, mas foi como eu falei no debate para ele, olha, você com o apoio do governador Ronaldo Caiado, eu acho que a última coisa que você deveria ter feito é buscar 12 partidos para compor com você. Esses partidos não estão vindo porque você é bonito, não estão vindo porque gostam de você. Eles vêm porque eles querem espaço na sua prefeitura.
E, na minha opinião, não tem nada mais de velha política do que você já você já dividir os espaços da prefeitura antes mesmo de você assumir o cargo. Você não falou da Adriana. Essa dispensa apresentações. Essa dispensa apresentações, porque a Adriana, né, para quem não sabe, quem estiver assistindo o podcast de fora de Goiânia, a Adriana é a candidata do PT. A Adriana Costa é a candidata do PT, fala muito do legado do pai dela, né, que quer repetir o legado do pai dela, mas o pai dela foi expulso do PT em 97, né, e ela continua no PT agora sem problema nenhum. É uma pessoa que, a Adriana é tão velha política que ela sabe quais são os macetes da velha política, como que ela se apresenta hoje em Goiânia, sabendo que Goiânia... Perdão. Posso comentar? Como que ela se apresentou hoje em Goiânia, sabendo que Goiânia é majoritariamente uma cidade que abraça valores mais ligados à direita, valores mais conservadores. Ela não se apresenta como candidata do Lula. Ela agora abandonou o vermelho. Se você olhar o debate de 2020, ela tá lá com uma estrela do PT e o símbolo do PT aqui e o número 13 de cá. Nos debates agora, ela não aparece com nada, não fala de... Ontem não falou o nome do Lula uma vez, perdão, no nosso debate da semana passada, não falou o nome do Lula uma vez durante o debate. Ela esconde de onde vem, ela não engaja em pautas nacionais como se fosse um pecado, eu não sei porquê, antigamente ela adorava fazer isso. Então, assim, dá até pra ver que até o personagem que criaram em torno da Adriana é muito um personagem de velha política, aquela coisa toda preparadinha, né? Levou uma apostila desse tamanho de cola pro debate. Então, assim, dispensa apresentações, a relação do PT com a velha política, inclusive eu acho que Goiânia vai rejeitar com muito afinco, né? Goiânia não quer ser uma filial do PT, não quer ser refém de nenhum governo petista. Fred, vamos avaliar essa eleição. Ela está um pouco diferente porque ela tem vários candidatos com potencial de ir para o segundo turno. Coisas que a gente não tinha em outras eleições porque era muito mais polarizada. Dessa vez a coisa está diferente. Bom, o senhor estando no segundo turno, o senhor, esses apoios, é claro que aí é aquela questão de buscar apoio. Agora o senhor já está dizendo que essas pessoas fazem parte da velha política. Como é que seria o senhor no segundo turno? Eu acho que no segundo turno ficaria até mais fácil, porque acredito que naturalmente a candidata do PT talvez vá para o segundo turno. E não é porque ela tem força aqui em Goiânia, pessoal, porque historicamente o PT tem um piso alto no estado de Goiás, não só em Goiânia, mas um teto baixo. Então você pode ver que há 6 meses ela está com os mesmos números, que fica ali em torno de 19% a 22%. Isso é basicamente a variação, a margem de erro das pesquisas. Não é igual a nossa candidatura, por exemplo, que saiu do zero e já tem pesquisa, por exemplo, igual a da Veritá, que nos coloca ali com 16%, 18%. Então a gente está muito tranquilo, vamos fazer um trabalho muito tranquilo aí de levar, principalmente fazer uma apresentação para que as pessoas conheçam o que a gente defende. Apesar de eu ter sido indicado do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, não vai ser o ponto principal da nossa campanha, vai ser o diferencial. E eu acredito que nem o presidente Bolsonaro quer que seja assim, né? Ele não quer que uma pessoa fique lá só se apresentando, sou o candidato do Bolsonaro, sou o pré-candidato do Bolsonaro, não. Eu não sou bom porque o Bolsonaro me escolheu, porque eu sou bom, o Bolsonaro me escolheu. Né? Então, é justamente por isso que a gente tem nós temos que nos apresentar para as pessoas, e eu acho que a gente vai conseguir fazer agora no restinho da pré-campanha e na campanha. Na questão do segundo turno, eu acho que vai ficar tudo muito claro, muito preto no branco. Eu acredito que é muito difícil compor ter um segundo turno diferente de PL e PT aqui na capital. E, por exemplo, se o Vanderlan for para o segundo turno e a Adriana não for, eu acredito que ele receba o apoio do PT. Eu acredito de verdade que ele vai receber o apoio do PT. Até porque o partido dele, o PSD, comunga muito bem e fica muito bem com o PT em nível nacional. Mas eu queria saber do senhor. O senhor já falou aqui na possibilidade da Adriana estar no segundo turno. O senhor estando no segundo turno, e aí, como é que ficaria? O senhor buscaria o apoio desses candidatos que estão hoje aqui ou não? Eu nunca neguei, Jordevar, para que fique claro, o PL agora fez a composição somente com o Partido Novo, que é um partido que tem a mesma visão que a gente, inclusive no estatuto deles, de indicação de primeiro e segundo escalão, indicações técnicas, sem indicações políticas, né? Então tá no estatuto deles, e é uma coisa que a gente defende, o Novo colocou até no estatuto. E com o delegado Humberto Teófilo, que a gente tentou pelo DC, mas não conseguimos a liberação dele na convenção. Então o delegado Humberto Teófilo não está no DC como pré-candidato, como candidato, mas está conosco, com a direita goiana, na composição do projeto. Então, só para que fique claro, mesmo agora no primeiro turno, eu nunca fechei a porta na cara de partido nenhum. Nenhum. O que eu disse foi, quem vir com a gente não vai poder exigir cargo na prefeitura. Quem vir com a gente não vai poder exigir secretaria. Aí ninguém veio. Foi só isso que eu falei.
E vai ser a mesma coisa no segundo turno. Obrigado, pessoal, mas nós temos um projeto para Goiânia. Vocês entenderam o que eu tô falando aqui há 6 meses? Que a prefeitura vai parar de trabalhar, a Goiânia vai parar de trabalhar para a prefeitura e a prefeitura vai voltar a trabalhar por Goiânia? Então, eu realmente falei isso sério. Quem quiser vir, quem quiser trazer nomes, até nomes, eu não tenho problema com nome, porque eu não sou o dono da razão. Vai que um partido conhece um nome técnico melhor que o meu, do que o que eu apresentei. Ok, vamos tentar. O que não vai ter é a vinculação eterna daquele partido com aquela secretaria. Se o cara não apresentou um bom resultado, ele é retirado e a vaga não necessariamente vai ser preenchida por aquele partido. O senhor não acha, por exemplo, num segundo turno, não poderia ter a união desses nomes hoje, por exemplo, que são mais à direita, por exemplo, do caso do União Brasil, no caso do PSD, né, nessas situações juntos contra o partido de esquerda, que é o PT? Eu acho que seria uma excelente oportunidade para eles provarem que são de direita, como estão falando que são agora. O Vanderlan adora falar que é de direita, mas a primeira coisa que ele disse quando o Lula foi colocado como presidente é que você nunca me escutou criticando o Lula. Pelo amor de Deus, quem que é a direita que nunca criticou o Lula? Até a esquerda critica o Lula. O Sandro Mabel, eu acho que realmente ele não sabe o que significa direita e esquerda, né? Como eu disse, não é uma má pessoa, mas não sabe. Ele está fora da política há 10 anos, ele não sabe como a política mudou. Então vai ser uma ótima oportunidade. Vocês não eram de direita no primeiro turno? Tem um candidato de direita agora que vai enfrentar o símbolo da esquerda aqui em Goiânia. Vocês vão vir com ele ou vocês vão vir com ela? Rogério Cruz é de direita? Não vejo. Não sei como ele poderia ser. Eu acho que ele não tem esse nível de conhecimento ideológico para fazer esse tipo de diferenciação. Eu não vi nenhum projeto dele de direita, não vi nenhum projeto conservador. Ele mesmo disse que não, né? Ele mesmo disse que é centro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando ele assumiu, né, e todo mundo ficou muito preocupado, eu lembro que até alguns jornais o atacaram por ele ser pastor, né? E boa parte da imprensa tem esse certo medo do cristianismo. Aí falaram, não, Rogério Cruz é pastor, vai transformar a cidade numa teocracia. E eu lembro que a primeira intervenção que ele fez no trânsito de Goiânia foi pintar as faixas de pedestre, algumas faixas de pedestre da cidade, de cores da bandeira LGBT. Assim, nada contra o movimento LGBT, até porque ali você está agradando a militância. Mas você resolveu o que com isso aí? Você protegeu algum LGBT de ser assassinado? Você deu alguma condição para algum LGBT? Não, você agradou a militância LGBT. Você melhorou alguma coisa no trânsito? Não, você tem uma faixa de pedestre colorida agora. O trânsito não melhorou, você não tampou buraco, você não sincronizou sinal, você não melhorou as vias, você não fez nada. Então, assim, eu acho que uma pessoa de direita, primeiro é tapar os buracos da cidade antes de ficar mudando a cor da faixa. E quais são esses problemas principais? Já que nós estamos falando da administração do Rogério Cruz, o que na opinião do senhor está errado? Muita coisa. Não, obviamente, genericamente falando, muita coisa. Essencialmente, principiologicamente, excesso de indicação política. Excesso de conchavo político e excesso de ingerência política. Quando eu falo que eu não vou nomear, nós não iremos nomear pessoas de indicação política para primeiro e segundo escalão, é justamente para resolver o problema que todo mundo identificou na prefeitura do Rogério. Todo mundo. Sem exceção. Você pergunta para todos os pré-candidatos, e até a tônica deles nos debates é essa. O Rogério perdeu a mão, o Rogério perdeu o controle. Rogério, você vai as jornalistas falam isso pra mim. A prefeitura do Rogério perdeu o controle. Ok, a gente sabe que ele perdeu o controle. Perdeu o controle porque há um excesso de indicação política e há uma falta de pessoas técnicas, e as poucas pessoas técnicas que tem nas secretarias, autarquias e empresas não estão podendo atuar no melhor das suas capacidades porque elas são tolhidas pela indicação política. Vamos fazer o quê? Mas o senhor, por favor, conclua. Tá, então vamos fazer o quê? Vamos deixar tudo como está. Eu sou o único pré-candidato até agora que assumiu um compromisso público de não indicar politicamente para o primeiro e segundo escalão. Ninguém mais fez isso. Então, se você sabe qual que é o problema, por que ninguém quer enfrentar? Vai ser no jeitinho? Não vai. Agora, o senhor sabe, o senhor já foi parlamentar, conhece bem desse riscado, o senhor sabe que o senhor, como prefeito, por exemplo, o senhor vai ter que conviver com a Câmara. E a Câmara sempre quer indicar. E aí? Maravilhoso, eu quero muito conviver com a Câmara, eu quero muito entender o anseio de cada um dos vereadores, e eu vou falar para você aqui o que eu já falei até na minha visita na Câmara. O vereador que chegar para resolver os problemas do seu eleitorado, os problemas da sua região, suas demandas políticas ligadas ao eleitorado, vão ser as pessoas mais bem recebidas dentro da prefeitura. Eu vou falar para o secretário no primeiro dia, vocês nunca fechem a cara, nunca fechem a porta, nunca atrasem reunião com vereadores, porque eles pediram voto para estar onde está. Para estarem onde estão, vocês não. Vocês são indicados. Agora, vereador que chegar para resolver problema pessoal, no jeitinho, não precisa nem preocupar, não precisa nem procurar. Tá? Não vai ter isso. Aí a gente vai ter que entender. O vereador entrou para resolver os problemas do eleitorado dele ou os problemas dele. E aí o eleitorado vai ter que cobrar também. Eu acredito que a gente vai ter bons nomes na Câmara agora, e até os nomes que já estão vão se alinhar com esse novo tipo de pensamento, que, como eu disse, Goiânia
tem que parar de trabalhar para a prefeitura, parar de trabalhar para a política. Hoje em dia a gente tem a impressão de que a prefeitura só trabalha para resolver os problemas da prefeitura. A prefeitura só trabalha para resolver os problemas de político. A prefeitura tem que voltar a trabalhar para resolver os problemas de Goiânia. E você, extremamente experiente, Jordevar, sabe que o que eu estou falando aqui é algo extremamente difícil. Não é algo fácil, mas é o caminho certo. E o certo sempre não é por isso mais que eu estou difícil. perguntando para o senhor. É uma situação completamente diferente, difícil mesmo. Eu não estou achando que vai ser fácil. Não estou achando que vai ser fácil. Pode ser que o sistema nos persiga? Pode, estou preparado para isso. Pode ser que o sistema tente impeachment contra nós por motivos fúteis, né? Geralmente isso acontece muito. Pode, mas ao mesmo tempo, se não mudar, se não fizer diferente, não vai mudar. A gente não pode ficar insistindo nas mesmas coisas. E eu tenho uma convicção muito forte que os vereadores, quando entenderem que ele tem um prefeito que está trabalhando pela cidade, eles vão ser tomados por essa vontade de trabalhar pelo público e parar de trabalhar pelo pessoal. Acho que a gente vai ter uma renovação grande. Acho que os vereadores que permanecerem vão entender que isso acontece. E eu vou usar o exemplo, como você disse, né? Que eu já fui parlamentar, e eu vou usar o exemplo que eu tive de atuação com o governador Ronaldo Caiado. Eu era o único independente da Assembleia. Tinha oposição, tinha a base, eu era o independente. E eu votei, se eu não me engano, 90% ou 95% dos projetos com o governador. Eu só votei contra, se eu não me engano, o aumento do ICMS e a construção da reforma administrativa, que na minha opinião eram gastos que não cabiam naquele momento. E eu não queria onerar ainda mais o contribuinte goiano com aumento de impostos. Mas eu nunca fui no governador falando, ó, governador, esse projeto seu que chegou aqui, difícil, hein? Arranja um cargo aí pra mim, arranja um espaço aí pra mim. Nunca. Então eu acredito que se eu conseguir atuar assim com o governador, nós tivemos um bom relacionamento, inclusive já fui elogiado publicamente por ele, eu acredito que os vereadores consigam atuar assim também com a prefeitura. Você que está acompanhando o nosso podcast, nós estamos conversando com o Fred Rodrigues, candidato do PL, à Prefeitura de Goiânia. Vamos falar de Goiânia agora? Claro. Vamos falar de saúde? Aliás, a saúde sempre está no topo, né? As pesquisas indicam exatamente que é um problema que a população sofre muito, sente muito e quer que as coisas sejam resolvidas. Como é que está a saúde de Goiânia hoje? Péssima. Talvez no seu pior estado, à beira do colapso, né? Como eu disse, eu sou muito sortudo de pessoas de dentro da administração virem falar comigo para trazer os problemas. Então, acho que o que a gente percebe, né, como pretensos gestores, né, como, se Deus quiser, futuros gestores, e as pessoas que trabalham dentro percebem, a população sofre. Porque quando você vai conversar com a população, e a gente faz isso também, obviamente, você escuta o problema. Agora, para você escutar a razão do problema, você tem que conversar com o gestor, conversar com quem está dentro da máquina. E hoje em dia, a gestão da saúde de Goiânia, ela está decadente e na beira do colapso. E muito tem se falado em gestão, né? Eu acredito em alguns candidatos, por causa das pesquisas qualitativas, notou-se que Goiânia está sendo meio que abandonada, então a população meio que está procurando um gestor. E aí todo pré-candidato agora está falando em gestão. Ah, eu sou gestor, tenho experiência com gestão. Só que só a gestão não adianta. Só a gestão não adianta, porque ela vai barrar na indicação política. E a gente sempre volta naquilo que eu falei e é o único jeito de resolver, sem indicação política. Teoricamente, trouxemos o melhor gestor de saúde do Brasil aqui para Goiânia. O Polara, né? Foi secretário de saúde de São Paulo, resolveu a fila dos exames, resolveu a fila das cirurgias eletivas, né? Chegou aqui em Goiânia, ele quebrou a saúde, só saiu, teve que sair convidado pela justiça. Mas por quê? Por que ele foi convidado pela... Por que aconteceu isso com ele, já que tinha essa experiência toda? É justamente isso que eu tô falando, gente. Tem que entender por que aconteceu isso. Por que o melhor gestor não resolveu a gestão da saúde de Goiânia? Indicação política. E muitas vezes, talvez, e a gente tem que parar com isso, né? Eu não tenho nada contra trazer nomes de fora. Às vezes o nome de fora tem mais experiência realmente para trabalhar. Mas a pessoa não pode chegar para trabalhar em Goiânia, o secretário chegar para trabalhar em Goiânia, com a passagem de volta já paga, já com data de voltar. O cara tem que chegar aqui e ter um compromisso com a cidade, né? Então, muitas pessoas chegaram para mim e falaram, o secretário novo que entrou, falou que... prestador de serviço. Chegaram para mim e falaram, olha, o secretário novo que entrou, falou que não vai honrar os contratos da gestão anterior. Gestão anterior é o secretário antes dele, não a gestão de outro prefeito. Então, ele nem considera o secretário que estava antes dele a mesma gestão. Então, quando você tem essa falta de comprometimento, não vai resolver. Não vai resolver. A mãe, hoje em dia, se ela for levar o filho no cais para tomar uma injeção, vai chegar lá, não tem seringa, não tem agulha. A mãe e o pai tem que sair para comprar a agulha. Se por algum milagre tiver agulha, vai ser de um calibre diferente, um calibre maior, que não serve para criança, não serve para idoso. O filho vai tomar a injeção e sentir muita dor. Mas o que você faria então para a saúde? Primeiro, readequar a logística da saúde, que está muito pobre. Não tem um sistema de comunicação hoje efetivo entre o almoxarifado da prefeitura e o cais da região. Então, o diretor do cais não sabe como está o estoque do almoxarifado e o almoxarifado não sabe como está o estoque do cais. Então, vamos supor, vou voltar ao exemplo da agulha aqui. Está acabando a agulha de tal calibre para criança no cais do Novo Horizonte? O almoxarifado tinha que saber disso. Olha, eles gastam 400 agulhas por semana.
tem 200. Já vamos mandar hoje para suprir a semana que vem. Eles não sabem. O diretor tem que ficar ligando. E muitas vezes ele liga e fala, não tem aqui. Ou não tem medicamento aqui, né? Ou fala, não, aqui tem dipirona, mas não tem Novalgina. É a mesma coisa. Isso realmente acontece. Então, se a gestão da saúde pública de Goiânia não tem a logística de um mercadinho, como que isso vai ser resolvido? Ou a gente integra através de tecnologia ou não integra. O problema, candidato, é o seguinte, porque na verdade aqui nós temos inúmeras unidades de saúde paradas, fechadas, que não terminam. Cais do Jardim Guanabara, Croft, Curitiba, você tem aquele centro de vacinação. Hoje mesmo estava recebendo um do Curitiba. Exatamente. Então é essa situação, quer dizer, nós temos falta de médico, nós temos um SAMU que está quase parando. Já parou. Não tem uma mais situação realmente terrível. Quer dizer, não é só administrativamente, o senhor tem razão, essa questão é grave. Mas aí entra a questão de dinheiro mesmo. Vamos lá. olha que engraçado. Acabamos de aprovar uma LOA aí, 8,7 bilhões, né? 8,7 bilhões de orçamento para Goiânia, da LOA, a lei orçamentária atual, anual aprovada. Goiânia tem uma arrecadação aí de 3,7 bilhões, se eu não me engano, e mais despesas recorrentes também, mais ou menos isso aí. Perdão, receitas recorrentes, mais ou menos isso aí. Goiânia perde por ano, só com renúncia que não é feita, em torno de 500 a 400 milhões de reais. Tá? Há uma falta de disposição de trabalhar com parcerias público-privadas, que também já nos prejudica bastante. E outra coisa que talvez seja o mais grave, e assim, você falou, né, que não é só a questão administrativa, mas eu vou te mostrar que a questão administrativa prejudica. Nós deixamos de receber do SUS. A pessoa chega no CAIS, você bem direto, bem simplista aqui para a pessoa entender. Você chega no CAIS, você faz seu atendimento, seja ele primário, ou de média complexidade, ou de alta complexidade, né? Se for necessário. O CAIS não faz alta, mas você entendeu? Dentro da rede de saúde de Goiânia, você faz um atendimento de alta complexidade. A prefeitura tem todo aquele gasto ali. E o que deveria ser ressarcido pelo SUS, ou seja, verba federal, não é ressarcido porque não foi preenchida a guia de atendimento. Porque não há clínico geral para preencher a guia de atendimento e a gente não pode remeter para o sistema SUS para pagar a gente pelo atendimento que foi feito. Então é uma questão realmente de logística e de administração, que não é feito, como eu disse, se a prefeitura não tem, se a saúde de Goiânia não tem a gestão de um mercadinho, uma logística de um mercadinho, de uma dona de casa, vai no mercadinho e vê se está faltando Coca-Cola lá. Não tá. Porque quando tem 3 vasilhames de Coca-Cola, a Coca-Cola sabe que tem que mandar para aquele mercadinho. Agora, quando tá acabando seringa no CAIS do Novo Horizonte, a prefeitura não manda. E deixa sem. E muitas vezes o diretor fala, Fred, eu liguei, eu peço, não tem. Aí eu tenho que ir lá, vou lá, saio daqui, deixo o CAIS desguarnecido, vou lá no almoxarifado, chega lá, tem um remédio quase vencendo. Não foi enviado, o remédio está lá parado, quase vencendo, não foi enviado. Então, primeiro tem que ter essa questão de administração com pessoas técnicas, com pessoas que não estão ali simplesmente por indicação política. Pode até estar por indicação política? Tem, mas o primeiro critério é o técnico. Acima de tudo é o técnico, experiência comprovada na área, CPF limpo e desejo de ajudar. Se a pessoa entrar lá simplesmente com a intenção de resolver problema pessoal, não vai. E por que saúde é o que mais prejudica, Jorival? Só concluindo. Porque saúde não pode esperar. Goiânia tem um péssimo problema de trânsito? Tem um problema de trânsito gigantesco? Tem. Goiânia tem um problema de segurança, a gente está vendo crescendo, né? Principalmente na região do Guanabara, na região noroeste ali, onde muitos jovens estão sendo cooptados pelo crime. Mas todos esses problemas, eles têm uma certa tolerância para serem resolvidos. Você está no trânsito, você está realmente, tá um tempo que você está perdendo. Né? Saúde não. Saúde é na hora. Então por isso que a gente atua com a saúde com muita seriedade, estamos entendendo muito bem os problemas e a gente já sabe como resolver, pessoal. Mas precisa da disposição e não tem jeitinho. Tem que fazer indicação técnica. Eu queria saber do senhor, vamos falar de educação? Olha, entra governo, sai governo, a gente sempre fala que está faltando vaga em CEMEI. Fala-se que tem aí cerca de 9 mil crianças fora dos CEMEIs. O que o senhor faria, por exemplo? Esse é um problema também que, se deixar para o ano que vem, dá problema. Teria que ser feito logo no início do ano que vem e aí, paulatinamente. O senhor faria concurso para professor? O senhor contrataria vagas, por exemplo, de instituições privadas para tentar amenizar essa situação da falta de vagas em creches? Como é um problema, como você disse, né? A gente tem uma certa tolerância para poder trabalhar na resolução do problema, mas também não pode adiar indefinidamente. Até porque a mãe para de trabalhar, né? Justamente. Você cria ali uma bola de neve de problemas sociais que atinge toda a família. A solução mais óbvia e a solução, na minha opinião, mais correta é justamente fazer a parceria público-privada para a gente suprir essas vagas de forma emergencial. Um aluno, hoje em dia, geralmente, ele custa para o Estado, independente de onde ele estiver ali, dentro das responsabilidades da educação municipal, né, da educação que o município é responsável, ele custa em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 para a prefeitura, por mês. Um aluno, qualquer aluno.
Isso é mais que o suficiente para você colocar esse aluno nas melhores creches particulares do Mas estado. tem vaga no setor privado? Tem muita vaga, tem creche que tá fechando porque não tem vaga. Porque não tem preenchimento das vagas, não tem aluno, não tem demanda. Então a gente vai deixar essas creches fechando, a gente prejudica o empreendedor que já pagou imposto, que gera recurso para a cidade, que paga taxa, que está tentando prosperar para gerar mais riqueza e gerar mais empregos. E ao mesmo tempo a gente deixa a pessoa fora, sendo que a prefeitura tem um recurso. Tem a um prefeitura recurso. Claro porque que esse é um investimento extra, né, candidato? Mas ela já gasta, ela já vai fazer e ele tem que fazer esse dispêndio. O que está travando não é a ausência de recurso para o cuidado do aluno, mas a infraestrutura. Sim. Ainda na gestão do Paulo Garcia, do PT, eles prometeram, se eu não me engano, 86 CMEs, fizeram 16. Então, assim, só uma pequena diferencinha, né? Só um pequeno déficit aí entre promessa e conclusão. E a gente pode fazer isso, inclusive, abre espaço para a prefeitura construir os novos CMEs com mais paciência, com mais cuidado, para não construir nada, como se diz, em cima da hora, nada mal feito, nada em licitação emergencial, que foge do controle da prefeitura. Porque essas crianças não estão desamparadas, elas já estão dentro das creches particulares, das escolas particulares que estão recebendo pela prefeitura. Isso não é novidade, isso é feito nos países de primeiro mundo e funciona muito bem. Por que que não? Até porque a construção de CMEI, nós temos um cara de CMEI aqui que dura 10 anos, aí não está pronto até hoje. Justamente, mas aí não é só um. Aí a questão é outra coisa, né? Como eu já disse, tá? É preciso fazer uma auditoria nas obras. Não, a auditoria tem que fazer em todo lugar. Eu acho que ninguém vai entrar na prefeitura sem uma auditoria. Ninguém em sã consciência faria isso. Mas o que a gente está propondo aqui é justamente isso, que você vai dar espaço, você vai dar tempo para que não só esses contratos sejam revistos, as auditorias sejam feitas e a criança não fique esperando. E tem essas vagas, a gente já faz um levantamento, nosso vice, né, o Leonardo Riso, que inclusive era um dos projetos dele, já era um projeto nosso, mas era um do projeto desse, e ele já fez esse levantamento de forma extensiva. Então não só nós temos os recursos, como nós temos pessoas dentro da parceria público-privada que estão dispostas a acolher essas crianças por um preço consideravelmente inferior, em torno de 30% a 40% inferior do que a prefeitura gasta. Então vamos supor, a prefeitura gasta 2.100, a gente consegue pôr essa criança na rede privada com um atendimento melhor, talvez mais próxima de casa, ou talvez em creche de melhor qualidade de atendimento, por em torno de R$ 1.500. O senhor fez duras críticas à questão da gestão, hoje na prefeitura. Não só a gestão, mas gestão dos compromissos. Gestão a gente mostrou que gestor tem, Sim. Não tem compromisso. É só problema de gestão ou tem desvio? Eu acho que é muito difícil ficar nesse nível, chegar nesse nível. Eu não tenho provas, né? Eu não tô lá dentro, eu não tenho prova, não sou polícia civil, não sou Ministério Público, mas pelo que a gente entende, pelas atuações que foram feitas, né, pelas operações que foram deflagradas, não tem como não ter tido desvio. Eu falei isso baseado não só em matérias de jornal, mas também nas atuações, nas operações recentes aí da polícia, que inclusive tiraram alguns secretários, né? A gente viu a AMA sofrendo com isso. E sem dúvida a própria Comurg até mais antigo, né? Tô até focando agora mais nessa gestão. Comurg, todas as críticas que eu tenho ao Rogério, não foi ele que criou o problema da Comurg, né? A Comurg começou a perder a mão dela ali no governo do Paulo Garcia. O senhor manteria a Comurg? Acredito que sim, acredito que é necessário. Hoje tem um consórcio Limpagim fazendo esse trabalho. Tem? Esse contrato, sim. Você tem visto? Não, mas você tem visto eles fazendo? Pelo menos está dizendo que está fazendo. Então tá. Agora a seletiva ainda não começou. Bom, mas eu queria saber o seguinte, esse contrato vigoraria numa administração do senhor ou não? O que acontece? Como nós estamos fora da máquina e a relação de transparência da prefeitura, a publicidade da prefeitura é muito fraca, todos os contratos serão revistos, todos os contratos serão reanalisados. Eu não estou nem nada contra, acabei de falar aqui da gente fazer uma parceria público-privada para solucionar ou pelo menos amenizar o problema da educação. Então não tem nada contra a gente fazer uma parceria público-privada também na questão do lixo. Agora tem um problema, a Comurg tem, e mais uma vez a gente esbarra na transparência, entre 6 e 7 mil funcionários. A gente não sabe quantos trabalham lá, a gente não sabe quantos estão alocados lá, quantos estão alocados fora, a gente não sabe qual o número de super salários, a gente sabe que tem pessoas que recebem ali 40, 50, 70 mil até. E a gente não sabe qual que é a ordem hierárquica ali. Por que tem pessoas que estão lá, que estão há 15, 20 anos, né, trabalhando naquela gestão, naquele negócio. Pessoas que vêm lá da antiga Interpa, não era que chamava? Interpa, vem lá da antiga Interpa e hoje em dia essa pessoa está lá trabalhando para um cara que acabou de chegar e nunca trabalhou no setor. Então tem muita coisa para ser feita antes de sequer pensar em falar em liquidação de Comurg, em privatização de Comurg, não. Só para concluir, Jordevar, meu norte ali na Comurg é, primeiro vamos saneá-la, escutar o que está acontecendo, escutar dos próprios funcionários, vamos devolver ela aos funcionários da Comurg e depois de devolver aos funcionários a gente devolve a Comurg para Goiânia. O senhor falou que a Comurg tem quantos funcionários?
Ninguém sabe. Passam pra gente entre 5 e 7 mil, mas ninguém sabe ao certo. Mas a grande dificuldade é saber de quantos estão em desvio de função. Quantos não estão colocados no trabalho. Eu queria entender essa matemática, eu queria que o senhor respondesse. Aí eu vou passar a bola para o senhor, porque eu não consegui entender ainda. Que é exatamente isso. A Comurg tem esse tanto de funcionário, fazia o serviço. Realmente, nos últimos tempos, o serviço ficou numa situação caótica. Aí entra uma empresa que vai fazer esse serviço, que é a coleta seletiva e também a coleta dos resíduos aqui em Goiânia. E aí? E os outros funcionários, como é que fica? É isso que eu falei. Por isso que quando alguém me fala, vamos privatizar a Comurg, vamos fechar a Comurg, gente, olha o tanto de funcionário que tem lá, olha o tanto de dinheiro público que já foi investido, olha o tanto de recurso humano de goianiense que já foi investido lá. Por que você vai fechar uma companhia que está totalmente, pelo menos em questão de recursos, estruturada para atender o que ela foi proposta a fazer? Por que você está fechando um contrato com pessoas que vão fazer a mesma coisa que essas pessoas que estão lá para fazer já fazem? E, como eu disse, eu recebo pessoas que vêm de dentro da administração, da Comurg, a gente recebe muitos. E o rapaz, eu converso com coletor, catador, varredor, e as pessoas falam, lá na Comurg tem problema da palha da vassoura até o parafuso do motor do caminhão. É problema para não falar outra coisa. Mas tem problema em toda a situação ali. Então, a gente tem funcionários dispostos a trabalhar, o cara que chega 8 da manhã tem muito. E fica até as 14 horas esperando, porque não tem escala, porque o caminhão não sai. Então, a gente tem que, é claro que ali tem muito trabalhador sério, muito. Eu diria que 99%. Agora ali tem muita indicação política, né? Tem muita indicação política. Por que tem tanta indicação política? Por que uma empresa daquela precisa de indicação política, meu Deus? Isso é uma empresa histórico. técnica. É histórico. Não estou falando que vai ser fácil, estou falando que tem jeito de resolver. E o jeito de resolver é o que a gente está propondo. Mais uma vez, até agora nenhum pré-candidato falou isso. Eu não vou ter indicação política em primeiro e segundo escalão. Nem vão fazer, que se fizer, desmancha a coligação deles amanhã. Todos, nenhum vai falar isso. Até os que não fizeram coligação não tem coragem de falar isso, porque eles acreditam que vão precisar da governabilidade depois. Então a gente está apresentando um projeto e uma proposta diferente, convocando e acreditando, inclusive, na consciência dos futuros agentes públicos e agentes políticos, vereadores e secretários, de trabalhar por Goiânia. A gente precisa trabalhar por Goiânia. Ok, a cidade já passou tempo demais atendendo interesse pessoal. Agora a gente precisa trabalhar por Goiânia. E a gente só vai resolver isso se pelo menos a maioria dos agentes políticos decidirem que a gente tem que trabalhar por Goiânia. O senhor, nas conversas, falou no transporte, né? Como é que é o transporte de Goiânia hoje? O transporte... Vamos falar de transporte, depois a gente entra em trânsito. Assim, de certa forma, interligado, né? O trânsito acaba prejudicando muito o transporte. O que a gente percebeu, né? Até essa questão dos ônibus, né? Eu estava conversando até com o Leonardo Riz ontem, que também fez um estudo mais aprofundado na área. No geral, não está na pior fase de Goiânia. Tivemos ônibus novos chegando, ônibus elétricos, né? Claro que a gente tem que fortalecer a parceria. E muita gente fala, às vezes, de vamos bater de frente com o empresário, vamos arrebentar o empresário. Todo mundo fala isso, todo ano você escuta isso. A gente vai entrar, vou rever os contratos da RMTC, né? Nós temos duas companhias, Comurg e RMTC. Vou rever os contratos, vou tirar, vai acabar com o oba-oba dos empresários. Todo mundo fala isso, nunca resolve. Por quê? Porque chega lá, eles não vão fazer isso. Eles não vão enfrentar empresário. O que a gente tem que chamar e fazer é entender qual o problema do empresário que ele não está conseguindo fornecer um bom serviço para o goianiense. Porque a gente já tem os subsídios. A gente já tem muito apoio. Subsídio é uma boa? Não em excesso. Em subsídio do jeito é uma boa. que tá, por exemplo, não tem reajuste há vários anos. 4 anos. Exatamente. 4 ou 6 anos. Acho que é isso. É mais de 4 anos. E aí, isso é interessante? Depende, tem que ver até qual o princípio de operabilidade que a empresa está conseguindo atuar. Se o subsídio estiver sendo suficiente para cobrir os gastos, eu acredito que pode ser interessante. Até porque o subsídio não é do governo, né? O governo não produz R$1, a prefeitura não produz R$1. O subsídio nada mais é do que dinheiro que você está tirando do povo e aplicando, teoricamente, no povo de novo. Todo mundo paga a passagem, Todo mundo está pagando a passagem. Tem quem não usa o ônibus. Aliás, principalmente quem não usa o ônibus. E cobra os custos, porque senão o empresário estava reclamando. Justamente. Teoricamente está cobrindo os custos. Mas a gente tem que entender o que está faltando ainda no empresário, que a gente não tem mais ônibus. Que o ônibus não chega. Né? Então fica muito difícil, e a gente estava até falando outro dia, curioso, trazer isso, não sabia que a gente ia tratar aqui, a gente estava falando ontem como o número caiu, né? Se eu não me engano era 1 milhão de pessoas que utilizavam o transporte, hoje em dia está em torno de 600, 700 mil, alguns números falam até em 500. Por que aconteceu isso? Porque Goiânia fez o inverso. Geralmente, em países desenvolvidos, o que se faz? Você melhora o transporte público, você cria opções de transporte público, você dá o incentivo para a pessoa utilizar, e aí sim você começa a criar algumas dificuldades para os carros. Né? O Goiânia fez o inverso. A gente puniu o motorista de carro sem dar uma alternativa para ele. Então, assim, você criou corredores de ônibus, você criou um corredor de BRT que corta a cidade de fora a fora, pegando espaço de carros. Você multa o motorista por trafegar na faixa de ônibus até em locais
completamente desconectados da realidade. Às vezes o cara precisa fazer a conversão, mas se ele entrar na conversão ali, já tem um semáforo pronto para multar ele, porque ele andou 10 metros no corredor de ônibus. E você puniu o motorista, puniu o motociclista, sem apresentar alternativa para ele. Então, Mas o que o acontece? corredor não é bom? O corredor é ótimo, mas eu defendo uma utilização mais inteligente do corredor. De que forma? Não só do corredor de ônibus, mas também do corredor do motociclista. Por exemplo, o que tem nos Estados Unidos é chamada pull lane, que aqui a gente não faz. Que quando você está você tem um carro com mais de 3 pessoas, ou seja, um carro que está levando as pessoas para incentivar o conceito de carona, né? Aquele conceito social de carona, esse carro pode usar a linha de ônibus, porque ele está com 4 pessoas ali dentro, às vezes 5 pessoas. Então são pessoas que ele tirou, teoricamente as pessoas estão indo ali, indo cada um para o seu carro no trabalho, tirou ali 2, 3 carros da via. Então não tem esse problema. Então você pode liberar, por exemplo, as linhas de ônibus para essas pessoas, para esses carros que estão de carona, por exemplo, das 7 da manhã até as 9 da manhã, depois faz isso na parte da tarde. Eu acho que isso seria possível. O corredor de moto, que aqui em Goiânia a gente não tem essa cultura, mas é necessário implementar. O motociclista que está na rua, principalmente hoje em dia, com a questão dos aplicativos de entrega, todo motociclista que está na rua, ele está impedindo que uma pessoa saia de sua casa, entre no carro e vá fazer o que ela tem que fazer, porque ele está fazendo esse serviço por ela. Então a gente consegue uma conscientização na imensa maioria das vezes, e eu sei disso porque eu ando de moto, o simples fato de cada carro chegar 20 centímetros para cada lado, já cria um corredor de moto ali que o motociclista consegue passar. Porque já é tem o que um espaço existe em São natural. Paulo. É o que existe em São Paulo. Aqui a gente realmente, há ruas aqui que a gente não consegue fazer necessariamente o que é feito em São Paulo, que lá há o espaço físico. Mas aqui com uma conscientização e talvez uma leve pintura ali na rua, a gente já faz isso. Isso melhora muito a fluidez no trânsito. E a gente já passa para a mobilidade ou continua nos ônibus? À vontade. Então tá. Não, só para essa questão dos ônibus, chamar um empresário e para melhorar a questão. E outra coisa, nossos terminais são um recurso extremamente desperdiçado. A gente pode entrar com parcerias público-privadas para transformar o terminal ali num centro de lazer, num centro onde a população não chega e só vá de um ônibus para o outro, mas que ela consuma, que ela produza, que gere emprego. É um espaço desperdiçado. A prefeitura não aproveita isso. Está existindo até tentando tirar o pessoal da Praça da Bíblia, por exemplo, para fora do terminal. Justamente, e assim, ainda que eu entenda que tem que haver um controle, porque realmente não pode ficar desorganizado, mas nada impede de criar uma estrutura ali. E esse dinheiro gerado ali, a gente reverte em melhorias para o usuário. Outra coisa, já que a gente entrou na questão do transporte, outra coisa que eu defendo muito, uma equipe da GCM especializada em trabalho e atendimento às mulheres para ficar nos terminais para combater as denúncias de assédio, que a gente sabe que existem muito. Então, todo grande terminal de Goiânia tem lá uma equipe da GCM, uma guarita da GCM especializada. A mulher, infelizmente, sofreu uma importunação, um assédio dentro do ônibus, ela já desce e já denuncia ali, o cara já é preso ali. Isso não existe hoje, é isso que a gente tem que se preocupar. Agora, para a questão da mobilidade, Goiânia está travada nos anos 80. Eu não vou nem falar anos 90, porque anos 90 a gente tinha um conceito da onda verde, pelo menos, né? Aqui em Goiânia a gente criou o conceito da onda vermelha, né? Agora você pega um sinal vermelho atrás do outro, sinal abre só pra você pegar. Você tá até vendo o verde lá na frente, mas na hora que ele abre, você chega lá e já ficou vermelho. Não há essa sincronização de sinais. Não há, inclusive, durante muito tempo a prefeitura fica sem multar, né? Ainda que eu seja muito contra, eu acho que a multa é em último caso, né? Realmente só para prevenir e coibir exageros. Mas durante muito tempo os radares ficam desativados porque a prefeitura não fez o contrato. E então tem muita coisa que a gente pode trabalhar, Jodevar, para acelerar o trânsito. Por exemplo, a conversão à direita. Sou super a favor disso. A utilização mais inteligente da faixa de ônibus, super a favor disso. Linha de motociclista, super a favor disso. Câmeras inteligentes, meu Deus, isso já é usado há 15 anos. A inteligência artificial a gente está ouvindo falar agora, mas isso já é utilizado há 15, 20 anos em outras metrópoles, onde o sinaleiro não é simplesmente um sinaleiro com luzes, ele é um sinaleiro que analisa o fluxo de veículos, analisa as vias colaterais e decide quanto tempo aquele sinal tem que ficar aberto. Hoje em dia, a maioria dos sinais ficam abertos ao mesmo tempo, 11 da manhã, 14 horas e 11 da noite. Não é essa dinâmica. Isso não é dinâmico, o trânsito é inteligente, ele é dinâmico. Então, você não pode engessar o trânsito com regras engessadas, com regras fixas, sendo que ele muda durante o dia. Esse simples fato, o trânsito nunca vai ser resolvido o problema, pessoal. Nunca vai existir um dia que você vai sair da sua casa e chegar no seu destino sem parar em pelo menos um sinal. Isso nunca vai existir. Mas minimizar pode. E hoje em dia, o tempo que a gente perde no trânsito aqui é desumano com o goianiense. Candidato Fred Rodrigues, vamos falar de política partidária, vamos lá? Bom. Ex-presidente Jair Bolsonaro vem fazer campanha pro senhor aqui? Vai participar também nesse momento ou não? Vem sim, obviamente. Já tá marcado? Não tá marcado, Não. porque o que acontece, né? Ele veio, foi uma das poucas cidades que ele veio para fazer o lançamento de pré-candidatura, e aqui em Goiânia teve até, sou muito grato a ele por isso, né? Porque não só ele veio aqui, mas também cumpriu a agenda, foi a única cidade que ele cumpriu a agenda, conseguiu cumprir uma agenda. Então ele veio e fez o lançamento da nossa pré-candidatura aqui, na 44 de manhã, foi para Anápolis fazer a do Márcio Correia,
E de lá eu achei que ele já iria para Brasília, né? Já meio caminho andado. Mas não, ele falou, não, quero voltar lá para cumprir a agenda da noite com o Fred. Então voltou aqui, fez uma agenda com a gente, né? Foi super solícito. Michele Bolsonaro já veio também, já cumpriu uma agenda com a gente aqui no lançamento do PL Mulher. O Nicolas Ferreira veio também, o lançamento do PL Jovem. O Eduardo Bolsonaro veio na nossa confirmação, na nossa convenção, né? Então eu estou muito feliz com a disposição dos grandes nomes da direita de trabalhar, até porque esse é um projeto nacional, não é um projeto do Fred, é um projeto da direita nacional. Mas o presidente já confirmou pelo menos mais uma vinda, claro que hoje em dia é a maior figura política do Brasil, e eu diria até a figura pública do Brasil, até no Nordeste ele é muito requisitado, então eu entendo que ele tem que participar em vários lugares. Seria interessante para o senhor que ele viesse mais no início ou mais no final da campanha? É difícil dizer, eu não quero ficar escolhendo, eu acho que ele seria importante. Por mim, ele viria 2 vezes, né? Ao contrário da Adriana, que fica feliz quando o Lula cancela a viagem pra cá, eu, por mim, trazia o Bolsonaro aqui todo dia. Mas eu acredito que talvez mais no final, onde a gente vai ter o tempo de trabalhar, e ele simplesmente vem aqui e consolida e mostra que realmente é um projeto respaldado pessoalmente por ele, né? Assim como a direita está fazendo em vários estados, né? Eu quase que diariamente eu gravo vídeos para colegas de outros estados, pré-candidatos a prefeito de outros estados, né? De outras cidades, justamente porque é um projeto da direita, é um projeto que a gente quer levar de alinhamento, né? Então, são valores e princípios que vão ser válidos lá em Belo Horizonte, vão ser válidos aqui em Goiânia, vão ser válidos em Salvador, em São Paulo, né? Então a gente quer realmente trabalhar no Rio de Janeiro, né, com o Ramagem, então a gente realmente quer trabalhar nesse sentido. Exato. E qual é o peso dele numa campanha do senhor? Gigantesco. O peso do Bolsonaro é gigantesco. Obviamente, Goiás é diferente? Até para não desrespeitá-lo, né, como eu disse, até para não desrespeitar o peso dele, a confiança dele, eu não posso ficar aqui usando o Bolsonaro de muleta. Eu não posso ficar aqui e falar, sou o candidato do Bolsonaro, confia em mim por isso. Então eu tenho que ter preparo, tenho que entender a cidade, eu tenho que mostrar que eu tô alinhado, como eu tô muito alinhado, tô há 15 anos defendendo as mesmas coisas, e devo ser o candidato que mais tem registros de defesa, porque eu participei de debates, análises políticas. Então o peso dele é gigantesco e até por respeito eu quero que ele tenha muita segurança em colocar o nome dele ao lado do meu. E eu acho que a gente conseguiu isso, né? O feedback que eu recebo é sempre muito positivo. O Eduardo Bolsonaro veio aqui, né, e só elogios. Então acho que a gente está muito tranquilo nessa situação. O peso dele é importantíssimo. Goiás é diferente porque não só pela eleição do Bolsonaro, né? Ganhou aqui com um número muito grande, uma vantagem muito grande sobre o candidato do PT, e Goiânia também. E como é que seria, por exemplo, a Aparecida, que é do lado, né, divisa de uma rua, tem também um candidato do PL. Como é que vocês vão fazer a dobradinha? Como é que vocês vão trabalhar essa campanha? Vai haver uma campanha conjunta? Sim, como eu disse, é um projeto nacional, né? Então o professor Alcides, ele entendeu, né? Já participa, é um deputado muito atuante, um deputado do PL, inclusive, né? Então é um parceiro lá como se diz, de oposição, né? Que hoje o grupo do Bolsonaro faz ao governo Lula. É uma pessoa muito alinhada ao presidente também, tem um acesso muito direto com ele, então, sem dúvida, trabalhar, colocar as 2 maiores cidades aqui, se Deus quiser, Anápolis também, e as outras que a gente pretende conquistar, Senador Canedo, eu acho que vai ser... Quais são as cidades de Goiás que vocês trabalham exatamente para eleger um prefeito do PL ou mais alinhado com vocês? Todas que a gente entrou. Eu como pré-candidato a prefeito, realmente eu não fiz essa organização, isso cabe mais ao diretório estadual, né, que ficou a cargo do nosso senador Willer Moraes e a equipe dele. O que o senhor citou... mas a gente pode citar Canedo, Anápolis, Aparecida. O presidente Bolsonaro teve em Rio Verde. Isso, eu ia falar Rio Verde, né, com o Lissauer, em Jataí, a gente passou por Guapó, por Indiara, a gente passou por várias cidades. Então, assim, realmente é um projeto até para aproveitar, né, para Goiás, porque muitas vezes a pessoa tem o valor, ela acredita naquilo, ela faz a defesa daquilo, mas ela não tem um candidato. Então a gente está mostrando, agora tem um candidato. Agora não vai ser por falta de escolha, porque durante muito tempo a direita pecou nisso. A direita criticava, a direita atacava, mas ela não apresentava oportunidades. E agora temos as oportunidades. Eu nem diria pecou, né? A esquerda sempre dominou muito o debate, sempre monopolizou muito o debate. A gente demorou muito a acordar e a nos posicionar. Durante muito tempo a gente acreditou que o PSDB era direita e que faria o contraponto ao PT. Nunca foi, né? Mostraram que são praticamente o mesmo partido. Então hoje em dia nós temos nomes verdadeiramente de direita e que a gente não esconde que a gente defende, seja para ganhar voto, seja para perder voto, seja para ganhar apoio, seja para perder apoio. A gente temos o nosso norte político, é aquele ali, quem vem com a gente sabe o que está comprando, não vai sofrer um estelionato eleitoral. O que o senhor defende então? Clareia pra gente. Em qual setor? O que o senhor quiser. Vamos lá. Primeiro, na administração pública. Uma administração pública que volta a trabalhar pela cidade, que reconhece a importância do seu dinheiro que você paga como imposto, né? Falam contribuinte, mas contribuinte é só uma palavra bonita para o pagador de impostos.
Você não está contribuindo, você está sendo forçado a retirar uma parte do seu dinheiro, do seu trabalho, da sua vida que você deixou de ter lazer, de passar com sua família para trabalhar e passar em forma de dinheiro para a prefeitura administrar. Então a gente tem muito respeito com isso. A gente quer indicações técnicas, faremos indicações técnicas. Por quê? Porque a indicação técnica ela vem desprovida de interesse pessoal, porque ela sabe que ela pode ser substituída a qualquer momento. Sem indicação técnica, obviamente não há como você prosperar uma prefeitura. Assim como nenhuma empresa faz indicação política, nenhuma empresa prospera com indicação política, deixar alguém incompetente ali. Então a prefeitura tem que ser administrada nesse sentido. Segundo, valorização dos bons profissionais. Muito se ataca a meritocracia, né? Fala que a meritocracia é um absurdo. E eu sou muito a favor de dar igualdade de oportunidade para todo mundo. A igualdade de oportunidade, ela tem que existir. O que a gente não pode é forçar a igualdade de resultado, porque isso nunca vai existir. Então, se você, por exemplo, der 10 mil hoje para mim, 10 mil para o Jordevar, e voltar daqui 10 anos, cada um vai ter um nível diferente de dinheiro, né? A gente não vai ter o mesmo dinheiro. A gente tivemos uma igualdade de oportunidade, mas a igualdade de resultado não vai ser essa. Eu queria saber do senhor, já que o senhor tocou nesse assunto, eu estou falando em campanha, tem dinheiro do fundão, né? Como é que vai ser na campanha? O senhor vai utilizar? O que acontece? Eu sempre fui contra o fundão, não utilizei na minha campanha de vereador, não utilizei na minha campanha de deputado estadual e sempre vou me posicionar quando for instado contra ele. Só que a gente tem que entender como ele foi criado. O fundão foi uma criação da era PT, quando o PT era o maior partido do Brasil. Então, como ele é distribuído? Quanto mais deputados federais forem eleitos pelo partido, mais é a parte do fundão eleitoral. Eu realmente não concordo, mas o fato de eu não concordar me coloca numa posição onde eu não posso ignorar a existência dele. Por quê? Eu falo assim, olha, me colocaram numa cela e me trancaram lá com um bando de pessoa que quer me matar e jogaram as armas no chão. Eu concordo que está ali? Não, mas eu vou pegar uma arma para me defender e tentar ter uma briga justa, sim ou não? Então é justamente isso que a gente precisa fazer agora. Todas as vezes que o PL foi instado a se posicionar, principalmente no Congresso, que é onde pode mudar isso, ele tem que se posicionar contra o fundo eleitoral, porque eu acho um absurdo. Só que o que eles fizeram para o pessoal de casa entender? Proibiram as doações privadas. Hoje em dia só tem doação por CPF com 10% do que a pessoa declarou de imposto de renda. Então, se uma pessoa acredita em mim, se uma empresa acredita em mim, ela está extremamente limitada. Se for empresa, nem pode doar. E se for uma pessoa, ela tem que fazer uma doação limitada a 10%. Então não é igual aos Estados Unidos, por exemplo, que é tudo liberado, você libera a doação. Então quem tiver mais capacidade de agregar com os valores e princípios da população, recebe mais doação. Então aqui você fica dependente do quê? Da pessoa que determina o nível do fundão, que são seus deputados federais. Ou você utiliza ou você não entra numa briga correta. E eu refleti muito sobre isso, até pelo meu posicionamento, né, como deputado estadual, mais votado de Goiânia e oitavo mais votado do estado, entre os 41, sem utilizar fundo eleitoral, sem utilizar recurso público, mas agora chegou uma eleição majoritária, que a gente precisa da maioria dos votos, e a resposta para mim veio justamente dos eleitores, das pessoas, dos apoiadores. Fala, Fred, não tem disso. Ninguém vai deixar de votar em você porque você não utilizou o fundão. A gente precisa de um nome de direita lá na prefeitura nos representando. Então não se prejudique, porque esse não é o momento de tomar essa posição. Candidato Fred Rodrigues, vamos encerrar. E eu queria que o senhor conversasse agora com o eleitor, com quem está assistindo a gente no nosso podcast. Fica à vontade. Não, obrigado. Mais uma vez, Jordeval, obrigado pela oportunidade, né? Eu sou uma pessoa que sempre defendeu a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Eu acho que o debate, ele é salutar, e eu falo não só o debate dos candidatos, mas também o debate, né? Debate de ideias, livre. O debate onde a melhor ideia vence, né? Eu sou muito contra isso de censura. O pessoal fala de censura, de regulação de redes sociais, de tentar privar o outro lado, né? Tem deputado petista aí que pediu fechamento de programa de debate enquanto eu estava lá na Assembleia, é um absurdo. Mas eu acho que enquanto tivermos a liberdade de comunicação, a democracia fica salva, né? Até porque você pode... A liberdade, nesse caso, é até mais importante que a democracia. Porque se você tiver liberdade, você luta pela democracia. Agora, se você tiver só democracia, dificilmente você vai conseguir lutar pela liberdade, porque pode se dar um verniz democrático a algo que não é democracia, e você acha que você que você tem liberdade, quando na verdade você vive numa ditadura e nem percebe que está preso nela. Então, sem dúvida, a liberdade é muito importante, a oportunidade dos candidatos se manifestarem é muito importante, por isso eu fico muito triste quando os pré-candidatos faltam a debates, porque dá a impressão de que eles estão querendo esconder algo mais do que já escondem diariamente em seus programas. Sempre que você me convidar, estarei à disposição. Agradeço a nossa audiência que nos acompanhou, nos sigam nas redes, Fred Rodrigues GO no Instagram, Fred Rodrigues no YouTube, Fred Rodrigues no Facebook. Estamos à disposição e, sem dúvida, com um projeto de direita que tira as indicações políticas e vai fazer Goiânia
que vai fazer a prefeitura voltar a trabalhar por Goiânia e fazer Goiânia parar de trabalhar para a prefeitura. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tá certo, gente. Obrigado também pela sua companhia, né? Nós conversamos aqui durante mais de uma hora, né, com o Fred Rodrigues, falamos de vários assuntos e a gente vai estar sempre assim, disposto a aprofundar temas, a ouvir, a falar de família, a falar de política, a falar de tudo, tá certo? Grande abraço para você. Obrigado pela companhia.